Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui hoje para falar sobre a nossa introdução ao livro de Números, no nosso projeto Lab, lendo a Bíblia. Então, nós estamos lendo, como os irmãos sabem, a Bíblia em ordem cronológica e acabamos essa semana o livro de Levíticos e começamos então o livro de Números. E eu quero então aqui fazer uma introdução para você, um panorama geral para te ajudar na sua leitura, para que a gente venha ler tendo um pouquinho mais de entendimento e sabendo do que se trata então o livro de Números. Então, o livro de Números começa com o censo de Israel. Então, por isso, inclusive, que o livro se chama Números, porque começa com números, com a contagem do povo de Israel, onde eles são então contados e organizados de acordo com as suas tribos, e Deus passa instruções bem específicas a respeito de como os israelitas deveriam se organizar fisicamente ao redor da tenda do encontro, ao redor ali do santuário, mesmo enquanto estavam vagando pelo deserto. Então Deus passa essas orientações para o povo de Israel, e a gente vê então essa primeira parte do livro de Números, onde eles estão ali no Monte Sinai, né, embaixo do Monte Sinai, isso acontecendo. Lembrando que a gente acabou de ler Levíticos, e o que a gente viu, né, em Levíticos foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel, e então o estabelecimento ali do tabernáculo e dos sacerdotes, como a gente acabou de ver em Levíticos. Então, aqui no livro de Números, eles estão ali embaixo do Monte Sinai, acabaram de ter o tabernáculo construído, nós lemos ali em Levíticos como tudo isso aconteceu, e agora, então, eles estão aqui e recebem essas instruções de Deus acerca de como eles deviam se organizar ao redor da tenda do encontro, e também recebem algumas leis acerca da pureza ritual, de leis de como eles deveriam se comportar, como deveria ser ali os seus rituais de adoração a Deus. Aí eles levantam acampamento no capítulo 10 e passam a viajar. E aí os problemas começam, porque o povo se revolta contra Moisés. Então o povo se revolta e começa a reclamar, e a gente vê o povo aí reclamando porque estavam com fome, e a gente vê nessa parte, né, até o capítulo 12, inclusive Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se rebelam contra ele. Então a gente vê ali o povo, e mesmo entre a liderança do povo, rebelião acontecendo, e revoltas, eles se levantando ali contra a liderança de Moisés. Depois eles vão para Parã, ficam ali no deserto de Parã, e é nesse momento em que Moisés envia os espias para a terra prometida para verem como que era a terra. Essa história é muito conhecida, em que ele envia os 12 espias, e quando eles retornam, o relatório que eles dão é bom no sentido de que a terra era de fato boa, assim como Deus tinha prometido, mas 10 dos espias dizem que era impossível eles tomarem a terra por conta dos moradores que ali estavam. E somente 2, Josué e Caleb, dizem que sim, que eles podiam avançar e conquistar aquela terra. No entanto, o povo dá ouvido aos 10 espias, eles começam ali a espalhar essas notícias, e o povo mais uma vez diz que queria voltar ao Egito e que não queria tomar posse da terra prometida, se rebelando novamente contra Deus. E Deus então se entristece com o povo e fica ali realmente numa situação muito difícil, e dá então para o povo um julgamento de que eles então não entrariam na terra prometida. Uma história muito interessante que a gente vai tratar um pouco mais em detalhes nos nossos devocionais. E aí então o povo é condenado a vagar pelo deserto. E então nesses capítulos em que o povo está ali no deserto, novamente a gente vê
uma rebelião acontecendo dentro dos próprios levitas, dentro da própria tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Se levanta ali Corá e os seus aliados e se rebelam contra a liderança de Arão e de Moisés. E a gente vê então o julgamento de Deus sobre eles muito severamente, com a terra se abrindo, eles sendo consumidos e o sacerdócio de Arão e seus descendentes sendo estabelecidos. E a gente vê, então, novamente essa questão do povo reclamando. Eles novamente levantam o acampamento e vão viajar. E a gente vê o povo reclamando novamente, porque estavam com sede. E aí, nessa passagem, a gente vê que Moisés, por sua vez, acaba se excedendo e desobedecendo a Deus. Deus manda ele tocar na rocha e ele bate na rocha, dizendo: será que nós teremos que fazer brotar água dessa rocha, se igualando de certa forma ali com Deus? E Deus então lança um juízo sobre Moisés. E ele então é condenado a ele agora, por sua vez, Moisés, não entrar na terra prometida. E somente então dessa geração, Josué e Caleb iriam entrar na terra prometida. Nesse meio tempo a gente vê uma praga assolando o povo de Israel, e um símbolo. E Deus manda Moisés, então, levantar uma cobra de bronze para que eles fossem sarados dessa praga. Então, nós vemos esses movimentos no decorrer do livro de Números, de o povo se rebelando, Deus julgando, então, esse povo por conta da sua rebelião. No entanto, Deus sempre provendo um escape para eles também, sendo fiel à aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Deus sempre foi fiel da sua parte, embora o povo muitas vezes tenha se rebelado e sido infiel. E aí então a gente vê eles indo por sua vez para Moabe, para as planícies de Moabe, levantando acampamento, viajando novamente. E aí nas planícies de Moabe que a gente vê a história de Balaão e novamente, né, o rei de Moabe se levanta contratando Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão não consegue amaldiçoar, mas apenas abençoa, porque o povo era abençoado por Deus e não havia como ele então lançar uma maldição contra o povo. Novamente, Deus mostra a sua fidelidade para com o povo, para com a sua aliança. E aí, então, o livro de Números termina com a nova geração iniciando ali a tomada de posse da terra prometida. E um novo censo é feito, e muito provavelmente nesse censo, novamente ali nesses números, nessa contagem do povo de Israel, aqueles que foram contados no começo do livro já morreram, já se foram, porque a nova geração, mais Josué e Caleb, é quem vai de fato tomar posse da terra prometida. Então o livro de Números trata basicamente sobre isso, sobre a rebelião do povo no meio do deserto e sobre o livramento de Deus muitas vezes e a fidelidade de Deus. E essa tensão entre a rebelião de Israel e a fidelidade de Deus. E o livro de Números e essa parte do povo no deserto é referida diversas vezes no decorrer das Escrituras. Então, tanto pelos profetas, em Isaías, Ezequiel, Jeremias, quanto nos Salmos, em alguns Salmos também é falado sobre esse tempo em que Israel viveu no deserto, e também pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, essa história, esse livro, trata da história da infidelidade de Israel e da fidelidade de Deus, e essa tensão que houve no decorrer desse livro. Então, na leitura desse livro da Bíblia, que você e eu venhamos a prestar atenção nesses elementos. Em quantas vezes o povo é infiel e se rebela, e quantas vezes Deus traz, sim, julgamento em relação a essa rebelião, mas ao mesmo tempo demonstra misericórdia. E Deus sempre é fiel à sua aliança com o povo de Israel, mostrando sim misericórdia, embora traga também julgamento por conta do pecado do povo. Então, que nós venhamos a aprender muito com esse livro, que você tenha uma boa leitura e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.